Sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Sérgio Luiz Tonsig e estarei acompanhando com vocês a palestra de hoje. A palestra é a evolução da responsabilidade em testes de software. Essa palestra será proferida por um convidado muito especial, que é uma referência internacional hoje na área da qualidade de software. Ele está falando conosco diretamente lá de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde ele trabalha atualmente. Então, com vocês, Júlio de Lima. Vamos lá, Julião. Olá, professor. É um prazer estar aqui hoje junto com vocês nesse congresso. Como o professor disse, meu nome é Júlio de Lima. Eu sou especialista na área de testes de software, atuando na área há mais de 12 anos. Também sou bacharel em engenharia de software, especialista em docência no ensino superior e mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. Algumas das minhas principais contribuições para a área de testes e qualidade de software é através dos meus conteúdos digitais, em meio como YouTube, Instagram, outras redes sociais, e também através de artigos em revistas, tanto revistas nacionais quanto internacionais. Eu estou aqui hoje para falar sobre a evolução da responsabilidade em testes de software e, ainda antes de começar, quero novamente aqui agradecer o convite e poder participar desse congresso. Definitivamente é algo que eu considero extremamente representativo para toda a comunidade de engenharia de software. Bom, então vamos ao conteúdo de hoje. A área de testes e qualidade de software é uma área que, vamos dizer assim, ganhou a popularidade e a formalização no Brasil em meados ali dos anos 2000, como sendo realmente uma profissão formal. Foi a partir dali que a gente começa a ver, então, empresas que estão contratando testadores, que é aqui, no caso, a profissão, né, o papel, para atuar em suas organizações, voltados ali, então, à validação de produtos. Esse aqui é um ponto importante aqui para essa nossa discussão, porque quando a gente fala sobre testes de software, a gente está falando, então, sobre uma área da qualidade de software que é conhecida como controle de qualidade. Controle de qualidade, então, está relacionado diretamente ao produto em si, ao que o software foi desenvolvido para fazer. Ao mesmo tempo, a gente tem ainda uma outra parte dessa área de qualidade, que é a garantia da qualidade, que, por sua vez, olha para processos. A junção de ambos torna, então, esse universo, esse espectro da qualidade, como sendo algo a analisar a qualidade como um todo. Interessante, né? Entretanto, quando a gente volta lá nesse período de, como eu disse para vocês, formalização da disciplina de testes de software em si no Brasil, a gente vê que a qualidade, que o controle de qualidade foi um dos, vamos dizer assim, um dos mais populares dentro dessa área. Por que isso? Porque as empresas, elas, em sua maioria, enfrentam algo em seu dia a dia que é o defeito, uma falha em um sistema. O controle de qualidade ou testes de software é o que deixa isso mais evidente. E essa evidência vem a partir da análise de um grupo de requisitos funcionais, por exemplo, que é comparada com o software que foi criado, e então essa comparação gera para nós, pessoas que trabalham na área de testes de software, uma constatação de o sistema funciona ou o sistema não funciona. O defeito surge dessa questão do não funciona. Então, quando eu olho para o requisito e comparo com o software, e o software não funciona da forma que o requisito me descrevia esse sistema, logo, eu, pessoa que testa os softwares, identifico que existe ali um defeito. A garantia da qualidade, ela olharia para outras perspectivas, como, por exemplo, o requisito está chegando para os desenvolvedores com uma qualidade suficiente para que eles consigam desenvolver algo de maneira satisfatória? Esses requisitos estão sendo averiguados, revisados por outra entidade ou outra pessoa? Os desenvolvedores estão seguindo as boas práticas de programação? Os desenvolvedores estão
deployando software nos ambientes que são os ambientes esperados? E os testadores estão analisando esse sistema com base nas versões mais apropriadas? Os testes que estão sendo realizados com base na versão específica, na versão correta do software? Entende? A qualidade trabalha numa área, num espectro maior, testes trabalham num espectro um pouco mais limitado, que é o da validação do produto. Entretanto, ambos são muito, mas muito abrangentes em suas atuações. Por que eu estou falando sobre esse contexto inicial aqui desse espectro temporal, né, da formalização de testes, do que a diferença entre testes de software e qualidade de software? Porque cada um desses momentos aqui foram extremamente importantes para a gente evoluir a disciplina de testes de software até que ela chegasse no momento em que nós estamos hoje. E se você que está assistindo agora essa palestra não entende desses conceitos iniciais, fica muito difícil da gente começar a falar sobre a evolução do papel em si. Nesse momento, eu espero que cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo essa palestra já consiga, pelo menos, entender que existe diferença entre testes e qualidade, que existe a formalização e a informalização da disciplina de testes de software, e que a formalização começou relativamente há pouco tempo, né, menos de 30 anos, vamos dizer assim, no Brasil, e que ambas as áreas contribuem para um produto melhor para o cliente final. Eu chamo essa primeira parte aqui, esses nossos primeiros 8 minutos de discussão, de contexto. Passando agora do contexto e falando um pouco sobre a evolução em si, da responsabilidade em testes de software, eu quero te levar para uma viagem junto comigo lá para um período de informalização da disciplina de testes de software. Para você que já atua na área de testes, desenvolvimento, provavelmente você vai se lembrar do que eu vou falar agora, tá bom? Um cliente recebe um produto de software, ele está utilizando e ele se depara com uma situação inesperada. Uma funcionalidade que deveria funcionar do jeito que foi definida por ele mesmo no passado, né? Ele se depara com uma situação de que aquela funcionalidade não se comporta da forma esperada. Ou seja, ele identifica ali um defeito. Digamos que, só para ficar bem claro na sua mente agora, né, nessa história, vamos imaginar um exemplo hipotético aqui. Vamos dizer que o cliente tentou fazer uma compra de um produto, ok? Utilizando uma venda de um produto, através do seu software de comércio de produtos no supermercado, e quando ele tentou fazer a venda, apareceu uma mensagem dizendo: esse produto não tem estoque. Entretanto, olhando em uma outra área do sistema, ele percebe que sim, tem estoque. Ou seja, ele tem lá 10 produtos em estoque, mas quando ele tenta vender um apenas, aparece uma mensagem dizendo que ele não tem o produto em estoque. Nesse momento, tenta entrar na vida desse personagem fictício que eu acabei de criar aqui. O que ele está passando? Ele está passando por um momento onde ele está sentindo uma pressão psicológica gigantesca, porque a fila está gigante, o cliente está aqui tentando fazer aquela determinada compra, o total da venda é um total altíssimo, que daria muito dinheiro para o supermercado. E o cliente está impaciente, porque é dia de Natal, e ele está ali tentando comprar, dentre todas aquelas compras, um peru, e ele não vai conseguir chegar a tempo em casa. A pressão psicológica faz com que a pessoa que está vivendo aquela experiência faça com que a sua experiência seja ainda mais negativa, uma vez que, puxa, eu precisava fazer uma coisa simples e não estou conseguindo por causa dessa mensagem que está aparecendo na tela. Qual que é o valor que a gente pode mensurar quando a gente fala de custo do defeito aqui? Tem muitas pessoas que usam essa terminologia muito, mas muito mesmo. Né? Provavelmente, se você trabalha em tecnologia, você em algum momento já viu um gráfico que fala que quanto mais cedo você identifica um problema, mais barato ele custa.
que é da regra 10 de Myers. Glenn Myers foi um escritor que falou sobre isso. Outro autor, Rex Black, coloca em X. Ele fala, se você encontrar um defeito no começo, vai custar 1x. Se você encontrar em produção, vai custar 10x, por exemplo. Mas quanto x que custa você impedir que uma fila prossiga, que aquela quantidade de produto seja vendido, que aquela pessoa não tenha uma experiência tão negativa e que você não passe por situações tão constrangedoras quanto aquela que você, vendedor, está passando naquele momento no caixa? O custo do defeito ele é altíssimo e tipo, muitas vezes você não consegue nem mensurar. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida com isso. Entendem? Interessante, né? Mas o que acontece? Esse cliente, que é no caso a pessoa que está no caixa, liga então para a empresa que desenvolveu o software e diz, olha, estou vivendo um problema aqui, a fila está parada, não estamos conseguindo vender, apareceu uma mensagem de erro aqui. Quem atende essa ligação é alguém de suporte, um analista de suporte. Esse analista de suporte tenta entender o cliente e então abrir um ticket para a correção daquele defeito. Ele, então, analista de suporte, descreve esse problema e envia isso para um desenvolvedor. O desenvolvedor entende a demanda, faz a correção do problema e devolve para o analista de suporte. O analista de suporte, então, olha para aquele software e tenta entender se ele agora está corrigido, se realmente aquele problema que foi demandado foi corrigido. E uma vez corrigido, ele fala para o desenvolvedor, ele volta a ligar para o cliente e diz, olha, acabei de implantar a correção no seu computador. Tente vender agora. E aí, então, o cliente vai lá, o vendedor vai lá, tenta vender e aquela venda realmente acontece. Esse era o contexto lá atrás, num período de informalização da disciplina de testes de software, das atividades de teste de software. O contato era cliente, analista de suporte, desenvolvedor. Talvez você olhe para isso como sendo, sei lá, um CEO de uma empresa, um CIO de uma empresa, alguém que está relacionado diretamente aos negócios. E fala, isso é ótimo. Caraca, não sabia que o analista de suporte fazia isso e funcionava? Bem, vamos tentar analisar por outra perspectiva. O desenvolvedor fez uma alteração que ele achava que estava boa o suficiente. Ele passou para o analista de suporte que fez um teste que ele achava que era bom o suficiente. Quando ele entregou para o cliente, ele entregou uma versão que ele achava que era a versão correta. E quando o cliente usou e conseguiu fazer uma venda. Só que aquela alteração que o desenvolvedor realizou tinha um código que não era um bom código. E tinha uma interpretação que não era a interpretação mais apropriada do que era o problema. Ele, então, faz uma alteração no código e acaba alterando outras partes do sistema, que, à primeira vista, não afetam negativamente a venda. Quando ele entrega para o analista de suporte, que está atendendo outras 50 pessoas no telefone, estressado e com muitas atividades a fazer, ele atende e está lá ao mesmo tempo testando. E ele testa pontualmente aquilo que foi desenvolvido pelo desenvolvedor que funciona. Quando ele vai implantar a versão lá no cliente, ele implanta a versão correta. Mas quando o sistema quando o vendedor vai continuar a sua venda, aquela mensagem deixou de aparecer e ele comemora por um segundo. Mas já no próximo segundo, quando ele tenta finalizar a venda com um cartão de crédito, ele percebe que existe um outro problema que é pior ainda. E que foi causado por uma alteração que o desenvolvedor fez, por não seguir processos de qualidade e por não ser testada de maneira apropriada por um especialista profissional na atividade de testar softwares. Consegue entender aqui o fator do problema? Existia uma informalização da atividade de testar. Tem uma coisa que eu acho maravilhoso de falar sempre, que é assim. Imagina que eu tenho aqui um alicate, é um alicate de cutícula, tá bom? Esse alicate de cutícula acabou de ser comprado. Qual que é a primeira coisa que você fala depois que você compra um produto novo? Você fala, vou testar.
E aí você vai lá e corta um pedaço da sua cutícula para saber se cortou realmente. Se você analisa para saber se você conseguiu pressionar o alicate e ele retorna, né? Porque esse movimento ele te ajuda a você cortar a próxima parte. Isso se chama testar, é um verbo que você pode utilizar. Testar. Quantas coisas você já testou hoje? Você vai falar, puxa, já testei muita coisa. Eu testei se o microfone estava funcionando, testei se a câmera estava funcionando, testei se eu consegui me conectar, a conexão, testei se o monitor estava funcionando. O que mais você testou? Não é? Agora, o verbo testar não significa testar softwares, porque testar software é uma disciplina. Existe uma série de atividades, processos, ferramentas, boas práticas, maneiras de gestão que estão relacionados diretamente a isso. Se vocês forem olhar aqui na minha prateleira, tem vários livros de teste de software. Por quê? Porque são pesquisadores, centenas, milhares de pesquisadores que pensaram teste de software de maneira estruturada e escreveram práticas sobre isso. Se você for olhar em uma das fontes de pesquisa formal científica, como o i3 Explore, por exemplo, pesquisa lá por software testing e você vai encontrar mais de 100 mil artigos científicos que dão match com essa pesquisa. Testar é diferente de testar softwares, ok? É diferente de teste de software. Teste de software é uma disciplina estruturada. Com base nisso, a gente já pode saber, então, que o que originou o papel do testador, né? Essa necessidade de ter qualidade de software empregada ao controle de qualidade de uma maneira mais formal, mais estruturada, que evitasse esse tipo de problema. O que eu digo, na maioria das vezes, é que o meu papel, né, dentro da área de engenharia de software é reduzir o risco que os sistemas podem trazer aos produtos, negócios e organizações. Quando eu aprendo sobre a minha disciplina de maneira profunda, o meu papel se torna um papel muito mais valioso. A minha atividade se torna uma atividade muito mais valiosa. E sendo valioso, sendo valiosa, eu, Júlio, sou um profissional que sou bem remunerado, eu, Júlio, sou um profissional disputado, eu, Júlio, sou um profissional que contribuo com os desenvolvedores, product owners, analistas de negócio, CTOs, CEOs, produtos, clientes, dentre outros. Todos esses papéis que eu acabei de mencionar são meus clientes quando eu atuo na área de qualidade de software. Seguindo aquela linha do tempo, a gente tinha o período de informalização. E aí a gente tem, então, um próximo período aqui dentro dessa nossa evolução da responsabilidade em testes de software, que é o período do início da formalização. O que a gente passa a ter aqui nesse momento? A gente passa a não ter mais o analista de suporte sendo responsável pelos testes. Quem a gente tem agora responsável pelos testes é um grupo de profissionais. Vou falar alguns deles nessa primeira época aqui da formalização. A gente tinha um profissional chamado testador. O que ele fazia? Ele basicamente pegava... Eu vou usar aqui uma abstração para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Um papel onde estava escrito quais são ações, passos a serem executados em um software. E ele pega, então, esse papel e, através desse papel, ele começa, então, a executar as ordens que estão ali escritas. Ele fala, primeiro passo, abrir o software no navegador Chrome. Segundo passo, clicar no botão login. Terceiro passo, digitar o login julio.lima. Quarto passo, digitar a senha 123. Quinto passo, clicar no botão logar. Sexto passo, validar que a mensagem Olá, Júlio foi apresentada. Nome desse papel, caso de teste. É um documento que tem um template definido por uma norma da ISO, que é a ISO 29119, dígito 3. Se você for entrar nessa ISO, você vai encontrar uma série de templates, de documentos, artefatos de testes de software. Quem produzia esses documentos? Um outro profissional chamado analista de testes. Esse analista de testes, ele tinha em sua mente uma série de técnicas ou abordagens de teste que fazia com que ele ou ela, ao ler um requisito, soubesse exatamente quais são os testes a serem executados.
essas técnicas, sendo técnicas sistemáticas, muito similares a algoritmos, fazia com que a pessoa aplicasse a técnica em um requisito e esse requisito, então, através da aplicação da técnica, revelasse quais são as combinações de dados de entrada a serem executadas em um aplicativo, de modo a avaliar a sua característica funcional e verificar se funciona corretamente. Outras técnicas também que poderiam ser empregadas são testes não funcionais. A gente já fala sobre eles, tá bom? Mas esse analista de testes, então, produzia um grupo de centenas ou dezenas ou centenas de casos de teste para os testadores executarem. A gente, pensando num modelo de Fordismo, por exemplo, consegue ver claramente aqui uma fábrica, né? Inclusive, nessa época, desse primeiro momento da formalização, existiam muitas fábricas de teste, empresas que eram formadas especificamente para fornecer serviço de teste de software. O testador recebia menos e tinha uma tarefa mais simples, que era só executar os testes. O analista de testes tinha uma valorização maior, salários maiores. A gente foi falar aqui em salários lá nessa época, lá atrás da formalização. Um testador ganhava, sei lá, né, vamos colocar ali em meados do anos 2000, começo dos anos 2000, um testador ganhava lá, sei lá, por volta de 2 vezes um salário mínimo, por exemplo. Tá bom? Enquanto o analista de teste ganhava 4 vezes um salário mínimo. Estou falando aqui, não estou usando dados de pesquisa, estou apenas dando para você uma dimensão de valorização, tá bom? Ótimo. A gente precisava de alguém para liderar essas pessoas, então tinha uma pessoa chamada líder de testes. E a gente precisava de especialistas para conseguir exercitar outras áreas mais complexas de teste de software. Por exemplo, performance, para saber se o software funciona bem, dado um número muito grande de usuários fazendo uso dele. Acessibilidade, para avaliar se o software é acessível a pessoas com deficiências. Por exemplo, alguém que não enxerga vai usar um leitor de tela. Será que o software está preparado para isso? Outras pessoas que são especialistas em usabilidade, para saber se é fácil aprender sobre o software. Outras pessoas que estão testando a confiabilidade. Entendem? Características não funcionais de um software podem ser encontradas, inclusive, em uma outra ISO, que é a ISO 25010. Se você for olhar para essa ISO 25010, você vai ver características de qualidade de software, onde você vai poder, então, identificar quais são funcionais e não funcionais, por exemplo. Certo é que a gente tinha outro ainda especialista, que era um especialista chamado automatizador de testes. O que ele fazia? Ele pegava alguns desses casos de teste, que eram mais repetitivos e mecânicos, ele criava um robozinho com uso de programação para repetir aquela ação e não ter tanta demanda para a pessoa que fazia os testes, que era o testador naquela época. Essa época é marcada por algumas coisas relacionadas à engenharia de software. Vou falar um exemplo. Desenvolvimento de software em cascata, um modelo sequencial. Cabia muito bem para essa responsabilidade em testes, onde os responsáveis eram papéis formais, né? Consegue aqui ver, então, a linha da evolução da responsabilidade em teste? Primeiro, era o analista de suporte. Agora, já é um grupo de profissionais de teste, formados e especialistas nisso. Ok? A responsabilidade estava toda em cima deles. Como era um desenvolvimento em cascata, era o mais popular naquela época, o que acontecia? Um grupo de analistas de sistema e negócio criavam os artefatos iniciais para a construção de um software. Desenvolvedores consumiam essa documentação e criavam um sistema. Pegavam esse sistema e entregavam eles em um ambiente, naquela época chamado de ambiente de testes, né? Os testadores, então, já agrupados, já organizados, pegavam seus artefatos e testavam o software. E uma vez que testavam o software, reportavam defeitos, retestavam ou passavam para frente, que era a entrega em produção. Nessa época da responsabilidade em teste, a gente via, então, o seguinte: desenvolvedores desenvolviam, testadores testavam. Beleza? Esse é um ponto muito importante para vocês entenderem nesse segundo ponto da evolução. Eu, Júlio, chamo esse ponto da evolução, onde a gente tem a primeira formalização dos testadores, de evolução da responsabilidade em testes 1.0. Eu denomino dessa forma, 1.0. Aí a gente tem
O 2.0. O que é o 2.0? É uma evolução que continua acontecendo e que começa ali no final dos anos 2000, né? Ali por volta de 2007, 8, 9, sabe? Que é quando o ágil começa a pegar tração. Quando o ágil começa a pegar tração, a gente muda o paradigma. Olha só que interessante isso. Inclusive, para você que assiste essa palestra hoje e que trabalha com agilidade, ou que trabalha com projetos, ou que tem algum tipo de poder na tomada de decisão dentro da sua empresa, lembre-se disso. O ágil não só trouxe post-its coloridos, cerimônias, um trabalho em conjunto. Não. Ele trouxe também consigo uma mudança muito grande na engenharia de software. A empresa que entende que o ágil mudou também a forma de fazer a engenharia de software, entende que consegue se adaptar melhor ao ágil. A empresa que acha que é tudo a mesma coisa, só que a gente tem agora ciclos menores e um monte de cerimônia para ficar conversando, essa empresa ela acaba não conseguindo pegar a tração do ágil de uma maneira mais ótima. Se você entende que as coisas mudaram no ágil, vamos pensar no princípio básico assim da comparação entre tradicional, cascata e ágil. Puxa, antes você tinha um projeto que poderia levar 8 meses. O QA tinha. Desculpa, não existia QA até aqui, tá? Por enquanto, analista de testes, testador, líder, automatizador ou especialista em testes. O pessoal de testes aqui tinha 2 meses, 3 meses para preparar o que testar, para executar os testes. Aqui é diferente. No ágil, a pessoa, o profissional que está aqui dentro representando a qualidade, ele não tem mais 8 meses, ele tem 2 semanas. Esse é o mais comum dos projetos das empresas que usam ágil. A cada 2 semanas você tem uma sprint iniciando e finalizando, né? Então mudou o tempo. Só de mudar o tempo já mudou muita coisa para quem testa. Sabe o que mais que mudou? Agora já não tem mais aquela segregação dos papéis, né? Antes o time de testes ficava num silo. Agora não, ele está no meio das pessoas. E aquele profissional que antes só conhecia o fim das coisas, agora ele precisa conhecer o início delas. E isso pode parecer uma coisa muito trivial, mas vamos pensar de maneira prática. O testador que antes testava só a tela, agora ele está dentro do ágil, olhando para o código e participando de discussões de refinamento, onde os desenvolvedores estão falando de coisas técnicas. E eles estão ali naquele meio. E estando naquele meio, eles não conseguem pegar a tração ainda, porque estão ainda pensando como pensava no cascata, no final, quando era para estar pensando no início. Entendem? Minha atuação como um QA moderno eu preciso, o desenvolvedor ele está trabalhando num pedaço de código, quando ele abre um pull request, e para quem não está acostumado com o termo pull request, é um pedido para revisão do seu próprio código, eu, Júlio, analista de qualidade, estou lá também, olhando o pull request e tentando identificar problemas que eu só identificaria quando ele entregasse o software em produção lá na frente. Entende? Eu estou antecipando os meus testes. Nem todos os testadores foram formados com essa bagagem técnica. Muitos desses testadores que estavam lá no 1.0 eram pessoas que entendiam de negócio apenas e estudavam um pouco sobre testes e testavam. Eles não precisavam saber sobre código, sobre boas práticas, sobre programação e engenharia de software. Esses acabam por ser limados dessa transição da responsabilidade em testes quando a gente vai para o ágil, que é o que eu chamo de 2.0. Vamos falar um pouco dessa história aqui do 2.0, nessa evolução. O 2.0 aqui é o seguinte: o testador, o analista de testes, o líder de testes e o especialista em testes e o automatizador de testes, ele deixa de existir e dentro do ágil acaba se tornando um papel chamado, que é muito conhecido pelo mercado, tá? Não estou dizendo que é o melhor termo a ser utilizado, mas muito conhecido pelo mercado como como QA ou como QA. Você já ouviu falar disso? Provavelmente você já ouviu alguém falando assim: estamos montando um time ágil, precisamos de um QA. Já ouviu isso? Provavelmente você já deve ter ouvido. O que acontece? Esse QA, ele tem todos os conhecimentos
daqueles 5 papéis que eu mencionei. Mas é claro, né? Por ser um único ser humano, provavelmente vai ter conhecimentos maiores em uma área do que em outra, né? Mas em teoria ele sabe testar, ele sabe projetar o que testar, ele sabe influenciar as pessoas que estão ao seu redor, ele é capaz também de automatizar testes em algumas camadas, e ele tem uma noção de testes não funcionais. Entretanto, essa pessoa aqui não tem mais 2 meses para pensar o que testar, não tem mais 3 meses para executar testes. Essa pessoa aqui não tem mais 5 amigos, ou 10 ou 20 amigos. Eu já vi em projetos que tinham 20 testadores, outros 5 analistas de teste. Não, agora é só um QA, 2 desenvolvedores back-end, 2 desenvolvedores front-end, na organização mais comum assim do Agile hoje em dia, né? Interessante, só tem uma pessoa agora. Se existe apenas uma pessoa, essa pessoa nunca será capaz de executar todos os testes que ela executava antes. Então, o que ela faz dentro do modelo ideal do ágil? Ele mentora essas pessoas, participa das tarefas inicialmente, avalia a qualidade do produto, avalia a qualidade do processo e, novamente, treina esses desenvolvedores para que eles sejam ótimos testadores. Isso é o que acontece. Bacana, né? Esse é o estado da arte do ágil. Eu chamo ele de versão 2.0 da responsabilidade em testes. A responsabilidade por executar os testes e executar a automação de testes é dos desenvolvedores. E a responsabilidade por criar um ambiente no qual a qualidade de software é algo primário é do QA. Hoje em dia, existe ainda uma outra variação dessa responsabilidade em testes de software, que é empregada em, sei lá, menos do que 5% das empresas no Brasil. É algo que, de início, você pensa que é meio retrógrada. É um time de desenvolvimento ágil que só tem engenheiros de software. Então, como isso funciona? Funciona assim. Ao invés de ter 2 back-ends, 2 front-ends e um QA, tem apenas 2 back-ends e 2 front-ends. Esse é o formato. Entretanto, esses 2 back-ends, esses 2 front-ends, eles estudaram tudo o que um QA estudou. Pegou todos esses diversos livros, centenas de artigos, estudou tudo isso, praticou tudo isso, aprendeu ferramentas de teste, aprendeu abordagens de teste. Eles têm a forma, é como se fosse assim, pega aqueles QAs do passado, né, aqueles analistas de testes ou os QAs, e ensine eles a desenvolver e faça com que eles se tornem desenvolvedores sêniores com todo o conhecimento que eles tinham antes. Nesse caso, esses desenvolvedores, eles são tão bons, tão bons, tão bons em teste de software e tão preparados que eles conseguem, entre eles, se influenciar, testar as coisas que cada um deles desenvolve, se preparar para o que eles fazem, ok? Para que eles não precisem ter um QA dentre eles. Isso é o que eu chamo de evolução da responsabilidade em testes 3.0. Que, como eu disse para vocês, menos de 5% das empresas no Brasil hoje tem essa possibilidade de executar. Júlio, mas por que tão pouco? Pelo seguinte: encontrar desenvolvedores que tiveram tamanha educação em teste de software é extremamente difícil. Muitas vezes, eles saem da academia sem conhecer sobre testes de software. Como é que eles vão conseguir chegar num ponto de educação na qual eles sabem que eles têm que primeiro definir o que testar para depois escrever a primeira linha de código? É algo muito difícil, né? Outra coisa é que as empresas que eles trabalham, elas não têm a cultura de qualidade tão apurada para falar assim, olha, desenvolvedor, tá aqui, ó, cria para mim esse formulário simples. Ele fala, tá bom. Quantos pontos você dá para isso? Até para a gente ser um pouco mais preciso, vamos falar assim, quantas horas você vai levar para fazer isso? Ele fala, vou demorar 24 horas para fazer isso. A empresa fala, mas 24 horas?
É um formulário simples. Ele fala, sim, entretanto, eu tenho que usar todas aquelas abordagens de teste que eu já vi para trazer um software que vai sair com qualidade desde o início, para a gente dar a melhor experiência do usuário para os nossos clientes. 24 horas. Aí eles falam, mas ó, e se fosse para você desenvolver sem ter essa qualidade toda? Ele fala, eu levaria 4 horas para desenvolver. Eu pergunto para você, gestor, você tem maturidade o suficiente? Ou, sabe, poder de decisão o suficiente? Ou a compreensão tão clara quanto à qualidade de software para tomar uma decisão de que o seu desenvolvedor pode sim tomar 24 horas do tempo, desde que ele desenvolva corretamente? Eu vou dizer para você, grande parte das empresas que estão por aí não tem essa maturidade ainda. Não tem a maturidade, ou não tem a grana, ou não tem a tecnologia para permitir isso. Por isso, o número de empresas que tem isso é muito pouco. O que faz com que a gente fique muito mais voltado para o 2.0, né? Ou talvez até voltar para o 1.0. Afinal, cara, era muito mais fácil gerir testadores lá no 1.0. Podia contratar um testador por um valor bem mais baixo, um analista de teste por um valor um pouco mais alto, mas ainda assim seriam valores mais baixos, melhor para fazer disso. Opa, já sei. Lá, o que a gente tinha de característica lá? Tinha o cascata. Mas o cascata vai contra o ágil. Mas e se a gente começar a fazer uma mescla do ágil com o cascata? Por exemplo, os desenvolvedores desenvolvem dentro de uma sprint e depois a gente pega o produto e joga para os testadores que vão testar em um outro ciclo. Consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui? As empresas hoje em dia, eu falo do Brasil porque é um contexto que eu conheço muito, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos desde dezembro de 2021. E essa palestra está acontecendo aqui no dia 10, está sendo gravada aqui no dia 10 de setembro de 2022. Essa ausência da valorização da qualidade fez com que, nesse meu exemplo, um grupo de desenvolvedores trabalhassem em uma sprint sozinhos e depois passassem o produto para os testadores. Eu pergunto para vocês, isso é ágil ou isso é cascata? Vamos pensar. No cascata, a gente tinha os desenvolvedores que desenvolviam algo. E daí depois eles passavam para os testadores, certo? E agora, a gente tirou o testador do QA de dentro da sprint e colocou ele em uma fase posterior. A gente voltou ao cascata. Entende o que eu quero dizer? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o modelo de desenvolvimento influencia muito a engenharia de software. E o modelo de desenvolvimento também influencia muito a qualidade de software. E para que você consiga entender a qualidade de software dentro de um espectro dessa evolução da responsabilidade, você tem que usar essas versões que eu mencionei para você, que é uma definição minha, tá bom? 1.0, que era o cascata, tinha um analista de testes, testador, executor de testes e etc. 2.0 é o QA, mentor dos desenvolvedores que está dentro da sprint. 3.0 é quando não tem QAs, mas tem uma série de desafios para serem cumpridos, e por isso que às vezes eu gosto de chamar essa questão da versão, da evolução da responsabilidade em testes, de um modelo com 3 versões e meia. Pelo seguinte, existe uma interseção aqui entre o 1.0 e o 2.0. Sabe o que é? É o que hoje em dia é usado em 75% das empresas no Brasil, segundo uma enquete que eu fiz no meu LinkedIn. Sabe como funciona esse 1.5? Funciona assim. As empresas não entendem nada sobre testes de software ou entendem muito pouco, e aí elas vão lá e contratam um QA para trabalhar em um time de desenvolvedores. Os desenvolvedores não estão nem aí para a qualidade, eles simplesmente são produtores de código, e o QA que está dentro daquela determinada sprint, daquele determinado time, é a pessoa que é a única responsável por criar a automação de testes, pensar em testes, executar os testes, reportar os defeitos e retestar. O que acontece nesse caso é a frustração do QA dentro da sua profissão. Por que isso? Porque ele sempre está testando no final, onde deveria ter começado desde o início. Ele sempre está testando no final, quando ele deveria testar desde o início. Ele também
está trabalhando meio que sozinho, ele tem diversas divergências com os desenvolvedores, porque ele abre defeitos enquanto os desenvolvedores já comemoravam ter finalizado as sprints. Ele trabalha mais sozinho do que acompanhado e trabalha apenas em características mais superficiais da área de testes de software. A automação de testes, que seria algo muito valioso no ágil, é algo que acaba meio que deixado de lado por causa da quantidade de demanda que ele tem. Esse é o ágil, ou a evolução da responsabilidade em testes 1.5, que é o que eu chamo de frustração. 1.0, 1.5, 2.0, 3.0. Essa é a minha visão da evolução da responsabilidade em testes de software dentro do que a gente encontra nas principais empresas do mercado hoje em dia. O que você precisa fazer é identificar em qual momento você está e preparar os seus processos e preparar as suas pessoas para que elas consigam extrair o melhor delas em cada um desses momentos. Evitar o 1.5 e migrar de uma vez por todas para o 1.0 ou migrar para o 2.0 são soluções que estão muito próximas de você e que você pode fazer através de conscientização e de melhoria dos processos. Esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje e espero sinceramente que vocês possam ter conseguido obter um panorama do que é a qualidade de testes de software hoje em dia e que isso possa servir para vocês dentro das suas empresas, dentro das suas organizações, como uma forma de balizar ou melhorar os processos. Muito obrigado pela oportunidade e agora eu quero passar a palavra para o professor Tonsig. Valeu, Júlio. Foi fantástico, eu gostei muito, acompanhei cada detalhe junto com o pessoal, né? E você contextualizou historicamente, e isso é bastante interessante, porque isso dá o sentido, né, nos passos que estão acontecendo, contextualizou a consciência das empresas nesse momento, principalmente no Brasil, e talvez até você poderia reforçar mais para frente, numa próxima, a diminuição do helpdesk, do valor gasto atualmente com o helpdesk, em função de um replanejamento, né? Uma tomada de consciência sobre isso. Eu tenho algumas perguntas, Júlio, e, na verdade, eu vou pegar a primeira e a segunda pergunta, que estão muito próximas, e vou fazer um mix delas, inclusive em função do nosso tempo, tá bom? São duas coisas. Uma é no ensino de tudo isso que você falou, porque você mesmo colocou, né, chamou atenção para essa questão do tempo, da formação, e o príncipe Charles, que está assumindo como rei agora, houve assim, uma piada, né? Não é um momento mais oportuno, né? Mas, enfim, funcionários que esperam aí uma promoção em 6 meses devem olhar esse caso aí com carinho. Mas para chegar aí, tem toda uma trilha, né, a ser percorrida, porque são vários aspectos, na medida em que você não é mais só um testador, né? Você tem um contexto profissional da engenharia de software muito amplo. Então, duas perguntas aí. A respeito do ensino desse conteúdo, né? Tem algum detalhe que não pode ser esquecido, alguma coisa muito relevante sobre isso? Essa é uma questão. E seguindo ainda, as pessoas que estão nos ouvindo, que participaram, ficaram interessadas nesse contexto, você sugere alguma trilha de aprendizado? Tem algum mecanismo que vai facilitar chegar nesse contexto atual aí, Júlio? Vamos lá, então. Vamos te ouvir sobre isso. Perfeito. Bom, existe sim uma característica que é extremamente importante nessa formação de pessoas que estão na área de testes de software, que é a de entender que o contexto 1.0, hoje em dia, ele é o mais escasso, dada a evolução, né? Hoje, se a gente vai pegar os reportes das principais revistas de agilidade, a gente vai ver que, sei lá, mais de 90% das empresas alegam ter pelo menos um time atuando com ágil dentro das suas organizações. Já outras que já migraram completamente para isso, né? Por exemplo, o UOL, lá atrás, em 2014, já tinha quase todos os seus times de desenvolvimento atuando dentro do ágil, né?
Então, se mudou esse contexto, agora você não é mais só um testador que sabe do negócio. Testar não é mais a profissão mais fácil para entrar dentro da engenharia. Por que isso? Porque você não está mais só olhando para o negócio. Agora, o testador precisa olhar para a engenharia como um todo. Eu, como testador, preciso saber sobre programação, preciso saber sobre banco de dados, preciso saber sobre redes, preciso saber sobre a disciplina de testes. Então, é importante que a gente saiba que não são mais só testadores, mas sim engenheiros de software que conhecem muito sobre a disciplina de testes e qualidade de software. Esse é o primeiro ponto. E não é só o Júlio que diz, tá? Segundo uma pesquisa que eu fiz em abril de 2022, de vagas abertas para a área de testes de software no Brasil, a gente investigou mais de 400 vagas. 87,17% das vagas diziam que saber programar é um dos pré-requisitos para ocupar a vaga. Então, esse universo de não precisa de programação já mudou e mudou muito. Quanto à questão da trilha de aprendizado, eu diria assim, você precisa ter referências. Eu posso ser a sua primeira referência. Dentro do meu YouTube, você vai encontrar mais de 300 vídeos explicando para você como ser um testador melhor. Então, você pode começar por lá. E durante todos os meus vídeos, eu falo sobre as minhas referências. James Ba, Michael Bolton, Janet Gregory, Lisa Crispin, Elizabeth Hendrickson, Alan Richardson, são algumas delas que fazem parte do contexto internacional em testes de software. Cristiano Caetano, Elias Nogueira, Valmir Filho, Samantha Cecília, Leonardo Galani, são alguns do Brasil que contribuíram de alguma forma. José Correia, são algumas pessoas que ajudaram a crescer a área de teste de software dentro do Brasil. Então, você pode começar pelos meus vídeos, assistir, lá tem até a playlist de testes do zero para que você possa começar a receber essa introdução na área, mas vai estendendo, é como se você fosse um lago e você fosse, então, criando braços dentro dele, e esses braços vão parar em pequenas partinhas ali da terra, onde vão criar frutos. Tá? Olha só que lindo isso, hein? Então, essa seria aí a minha dica para você, né? Estenda o seu conhecimento, as referências que você for escutando, e isso vai fazer com que você consiga aprender cada vez mais sobre essa disciplina. Maravilha, Júlio. Tem mais uma última questão aqui, Júlio, para a gente finalizar, tá bom? Nessa questão, a gente queria saber se você tem algum aspecto aí, gostaria de falar de alguma atividade sua ou de tecnologias que se envolvam em todo esse contexto e fica aberto também a palavra para as suas considerações finais, tá ok? Perfeito. Bom, tem sim. Como eu disse para vocês no início, eu tenho contribuído muito com a comunidade desde 2013, de uma maneira mais ativa, então tenho muitas palestras, e as minhas palestras, cada palestra que eu aplico, eu pego os slides e coloco lá no meu SlideShare, que é o slideshare.net/Júlio de Limas. Então, se você procurar lá, Júlio de Limas, tem um S no final mesmo, tá bom? Lá, então, você vai conseguir ter acesso a praticamente todos os slides que eu usei em palestras. Foram mais de 50 palestras. Eu também contribuo através de criação de conteúdo gratuito no YouTube. Você vai lá no YouTube, vai ter, como eu disse, mais de 300 vídeos ensinando você sobre diversas perspectivas em testes de software. E o YouTube é youtube.com.br/Júlio de Limas. No meu Instagram, eu respondo perguntas diariamente para os meus seguidores. Então você entra lá no meu Instagram, que é o @JúlioDeLimasInsta, e você vai ter lá nos meus stories a possibilidade de fazer perguntas. Todos os dias eu respondo lá entre 5 e 10 perguntas, para ajudar você a conseguir entender mais. E publico muito conteúdo mais rápido lá também, para te ajudar. Eu também tenho um canal no Spotify. Se você procurar lá no Spotify por Júlio de Lima, você vai ver um podcast onde eu entrevisto profissionais da área de engenharia de software para falar sobre qualidade. E tenho também treinamentos para te ajudar a conseguir entrar para a área de teste de software ou estruturar a sua carreira. O programa de testes e qualidade de software e o Descomplicando Testes de API REST.
Através desses conteúdos, você já vai conseguir ter uma boa base dentro da área de testes de software, vai conseguir, ou de maneira paga ou gratuita, aprender mais sobre a área e conseguir melhorar dentro dessa carreira. Como considerações finais, eu quero novamente agradecer a toda a organização do evento, em especial ao professor Sérgio Tonsig pelo convite e também por tudo que o senhor fez de influência na minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, né? Eu quero aqui novamente ressaltar que o senhor, Pedrão, são aí pessoas que conseguiram, de alguma forma, não apenas pela aula dada, mas pelo exemplo, me mostrar que eu poderia ser um profissional melhor, que eu poderia ser alguém a se destacar dentro desse meio. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês, formadores, que têm ajudado tantas pessoas a conseguirem melhorar dentro das suas carreiras. E, como palavras finais, quero dizer a você, pessoa que está aqui escutando a gente agora, ou me ouvindo, me assistindo, que a forma mais rápida que eu consegui de encontrar, de conseguir alcançar meus objetivos, foi através do compartilhamento do conhecimento. Todas as vezes que eu ajudei pessoas a conseguir crescer dentro das suas carreiras, eu cresci também. Há 5 anos atrás, eu tinha um objetivo. O meu objetivo era conseguir morar no exterior, especificamente nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, na cidade de Orlando. E eu consegui atingir esse objetivo através da definição de um plano bem estruturado, de percorrer os meus objetivos e de contribuir com pessoas. Essas são as palavras finais que eu gostaria de deixar a vocês. Continuem estudando, entendam o seu papel, aprofundem seus conhecimentos e isso vai trazer muito sucesso para cada um de vocês. Obrigado. Maravilha, Júlia. Muito obrigado ao Júlio de Lima pela disponibilidade, que ele abriu a agenda para poder estar participando aqui com a gente. A excelente palestra que fez, contribuiu enormemente. E em nome do Salesiano, eu agradeço enormemente também a participação de todos que estão nesse momento assistindo a gente e aguardo até uma próxima palestra com o Júlio em outros temas, né? Com certeza vamos ter essa possibilidade de encontro. Beleza, pessoal, muito obrigado e até uma próxima.